horas. 22 graus. Os hits e as novidades das melhores rádios do planeta. Global Radio. Ibiza globalradio.com. Concierto Punta 94.3. Koblenz hat jetzt sein eigenes Radio. Das neue Radio aus Koblenz für Koblenz. Ab 29. Februar auf der 98.0. Você ouve aqui no Bunker da Cultura, o Web Rádio, 24 horas no ar. Boa noite, entrando no ar mais uma edição do Cultura do Bunker. Nesta terça-feira, 14 de julho, hoje se comemora o dia da aniversário da Revolução Francesa, famigerada Revolução Francesa. Vamos lá para as nossas notas curtas do dia de hoje. Para quem está no sul do país, ou para quem quer saber como é que vai ficar o inverno no sul do país, da noite de hoje até quinta-feira, nós teremos aí o sul do país congelando, podendo chegar aí a temperaturas de menos 6 graus a menos 8 graus negativos entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. General Inverno chegando com força. Uma notícia que eu vi hoje, achei bastante interessante. A partir do dia 3 de agosto, toda a gasolina vendida no país terá novas especificações da Agência Nacional do Petróleo. O que isso significa? Que a partir de agosto o Brasil vai comercializar um combustível idêntico, igual, com as mesmas especificações da gasolina comercializada na Europa. Mas até aí tudo muito bom, tudo muito bonito. Mas o que isso vai significar no bolso do consumidor? A gasolina vai melhorar o rendimento dos automóveis, ela vai tornar o automóvel mais econômico, né? Uma gasolina mais pura, o carro ele anda melhor e se torna mais econômico, vai consumir menos combustível, mas isso vai aí arder no bolso do consumidor em torno de 7 a 9 centavos em litro. Para melhorar a qualidade do combustível, aumentar 7 a 9 centavos em litro não é nada muito significativo. O problema todo, e aí é que eu fico bem indignado, é que a gente entra nas redes sociais e vê essa turma aí fazendo campanha disso, campanha daquilo, e movimento para isso, movimento para aquilo, é os bichinhos, é o Covid, é apoio para político, é isso e aquilo, mas ninguém faz um movimento para pressionar o governo
para diminuir a extorsão tributária que ele faz sobre o combustível. E não só na gasolina, no diesel, no gás, em tudo. Encarecendo os produtos e encarecendo a vida do contribuinte. O valor que é cobrado pelo litro do combustível significa 28%. 28% vai para a Petrobras, já incluindo margem de lucro. O resto é imposto. Imposto. 60% do preço do combustível é imposto. Que tal o governo começar a cortar um pouquinho na carne dele? Deixar de extorquir do consumidor, gastar menos o seu Bolsonaro aí, não precisa de 100 seguranças à disposição e nem de carreata para fazer segurança para ele. Está na hora do governo parar de explorar, de extorquir e de sugar da sociedade e começar a dar a sua fatia de contribuição, né? Agora, com relação à melhora do combustível, excelente. A única coisa que é uma vergonha é essa extorsão fiscal sobre o preço dos combustíveis. Mas pelo menos da gasolina a gente não vai mais poder reclamar. Vamos estar usando gasolina com qualidade europeia. Não tem crise, não tem pandemia que faça a classe política parar de roubar. E o pior é que eles sabem que não dá nada, né? Investiga, comprova o crime, mas não dá nada. E eles continuam roubando igual. Um exemplo. Durante a pandemia, que todas as sessões da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, todas as sessões eram feitas via videoconferência. Um deputado gastava em fevereiro 500 reais de combustível por mês. Durante a pandemia ele passou a gastar 1.200. Aí diz ele que aumentou o custo porque ele foi fazer ações sociais nas cidades mais carentes. Tá bom. Ele sempre tem uma desculpa romântica para tentar engambelar o povo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui. Estudo alemão indica baixa taxa de contágio de Covid-19 nas escolas da Alemanha. Ou seja, a Alemanha vem passando pela tal de pandemia de uma forma um tanto quanto semelhante até aos demais países do mundo. Hoje eles já estão se arrependendo amargamente por ter seguido as recomendações, ou parte das recomendações da OMS ter seguido a maioria dos países. Eles próprios estão dizendo que eles deveriam ter seguido o exemplo da vizinha Suécia. A matéria da Deutsche Welle diz o seguinte: apenas cerca de 0,1% de quase 2.000 alunos e professores testados no estado alemão da Saxônia apresentaram anticorpos contra o Covid-19, segundo um estudo divulgado na segunda-feira. Isso sugere que as escolas talvez não desempenhem um papel tão importante na propagação do coronavírus quanto alguns temiam. Então, é aquela coisa, né? Tudo que é novo a gente fica com uma série de dúvidas e alguns países já começam a ver que exageraram na dose, né? Só nós aqui no Brasil, começando pela própria população, que se apavora com qualquer grito mais alto aí, que não deixa a coisa andar. Pelos anos 50, apareceu um aviso severo da OMS, lá nos anos 50. As mães tinham que parar de amamentar desde que na areola do mamilo habitavam bactérias e vírus que machucavam a mãe. Imediatamente, muitas mulheres começaram a afastar seus bebês da mama.
Em simultâneo com este aviso, apareceu no mercado o produto salvador, o leite em pó S26, e por trás dela a empresa Nestlé. Foi nesse momento que apareceu, qual um Dom Quixote, um médico pediatra e sanitário, nascido em Mendoza, Dr. Florencio Escardó, para denunciar tal barbaridade e vil engano comercial. Desde suas aparições em diários, TVs, revistas, com o pseudônimo Tweet Macramé, segurou uma batalha desigual contra os inconfessáveis interesses comerciais que dominam o planeta. O Dr. Escardó dizia que o medo e o abandono adoecem muito mais do que as bactérias e os vírus, e que o uso indiscriminado da televisão era o ópio dos povos com elenco ao domicílio. Para ver que essa coisa de ficar conectado 24 horas por dia na TV, na internet, no rádio, e eu quero saber de tudo ao mesmo tempo agora, isso acaba virando uma doença. E uma doença que não prejudica a sua cabeça, não, prejudica o corpo inteiro. Hoje também completa 80 anos um dos meus personagens favoritos dos desenhos animados, o Pernalonga. Sendo que os novos desenhos do Pernalonga não terão mais, como tinha antigamente, o Gaguinho, que era um caçador e ficava dando tiro de chumbo no Pernalonga. A arma de fogo não vai mais ter nos desenhos do Pernalonga. Tudo para engrossar a campanha anti-desarmamento. Anti-armamento. Hoje também foi protocolado mais um pedido de impeachment contra o presidente. Aproximadamente 150 pessoas protocolaram nesta quarta-feira um pedido de impeachment hoje terça. Erraram aqui. Pedido de impeachment contra o presidente. Já são ao menos 45 pedidos de impeachment protocolados. O pedido de hoje foi organizado por 40 entidades sindicais e associações, todas elas de partido de esquerda, apoiados por partidos de esquerda, óbvio, como a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, ligada ao PT, a União Nacional dos Estudantes, ligada ao PCdoB, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, também ligado ao PT. E junto com essa turma toda aí tinha movimento indígena, movimento de proteção dos animais, todos esses coletivos aí, esses movimentos sociais que se possa imaginar. Muito bem, vamos lá para os nossos temas de hoje. Como hoje é 14 de julho, aniversário da Revolução Francesa, eu vou abrir com um artigo sobre a Revolução Francesa. O autor desse artigo aqui, ele é também historiador, o nome dele é Ney Carvalho. Li o artigo, achei bem interessante. Vamos lá. O lema da Revolução Francesa, que agitou o mundo a partir dos fins do século XVIII, concentra graves contradições. Entretanto, escolas de pensamento, partidos políticos e governos buscam, desde então, liberdade, igualdade e fraternidade para os seres humanos. A força emblemática dessas ideias dominou o discurso das gerações que sucederam a mais importante revolução da história. Fraternidade é conceito de menor persuasão. Não pode ser imposta a quem quer que seja. Ninguém é obrigado a ser fraterno ou coagido a ser solidário. Os sistemas legais não dispõem de ferramental jurídico capaz de dobrar consciências. Fraternidade e a sociedade fraterna existem mais na eloquência política do que na vida prática, apenas devaneios retóricos. Fraternidade e solidariedade é um sentimento individual. Ninguém pode ser incentivado ou ser obrigado a praticar
um sentimento individual porque um Estado ou um grupo quer que as pessoas pratiquem. Já liberdade e igualdade podem ser buscadas dependendo do poder de que dispõe o Estado. A sociedade concede ao Estado o monopólio da força e estabelece barreiras que impedem o uso discricionário da mesma. A liberdade será tanto mais intensa quanto maiores forem os limites que a comunidade, na Constituição, impuser ao Estado. Em linguagem matemática, pode-se dizer que as dimensões da liberdade são inversamente proporcionais aos poderes transferidos ao Estado. Por sua vez, a busca da igualdade age em sentido oposto ao da perseguição da liberdade. Quanto mais livre uma sociedade, mais tenderá a ser desigual. Os homens nascem diferentes. Os homens não são iguais. E na luta pela vida, quanto mais liberdade houver, mais sobressairão hábeis e competentes. E o sucesso econômico apenas confirma a existência de desigualdades originárias. A procura de igualdade passa necessariamente pela compreensão da liberdade, para que as diferenças de habilidades não se transformem em desproporções de fortuna. As heranças da Revolução Francesa são antagonismos obrigatórios. Quanto mais liberdade, menos igualdade. Quanto mais igualdade, menos liberdade. Essa é a escolha crucial das sociedades modernas. Atingir o equilíbrio em que a existência de liberdade não prejudique a procura de igualdade e a tentativa de atingir a essa não cerceie a latitude daquela. Mas a opção não é tão simples. Ambas se decompõem e surgem novos dilemas. A liberdade se cristalizou como objetivo universal. É exaltado em todos os tratados, discursos, manifestações, figura imprescindível na retórica política. Foi biombo até para as mais ásperas e violentas ditaduras. Mas o conceito é bipartido e a partição raramente é ressaltada. A liberdade de que trata a eloquência diz respeito à política. Seja o voto para a escolha de governantes, direitos individuais ou proteções à cidadania. Mesmo os regimes autoritários tentam convencer os que se encontram sob seu tacão de que vivem um sistema de liberdade, cuja alternativa seria a submissão a outro despotismo. Só um momentinho. A segunda faceta de tal intuito é corolário essencial da primeira. Liberdade política supõe liberdade econômica. Por essa, entenda-se a capacidade de cada qual empreender, agir e fazer escolhas econômicas livremente. Ocorre que esta é a fonte primária das desigualdades de fortuna. Assim como a liberdade política prevê a competição entre adversários na disputa por poder, a econômica assiste à concorrência entre todos, na luta pela riqueza. Abstraindo-nos da existência de torpeza no uso de meios, o resultado presumível de qualquer peleja é a vitória do mais preparado. Como regra geral, tanto quanto em qualquer certame, são o mérito e a competência que conduzem ao sucesso na vida econômica. A televisão propagou a beleza das contendas esportivas. Dessa difusão surgiu o encanto por heróis vitoriosos. No esporte, a diversidade é endeusada, merecimento e habilidade glorificados. Assim também, em outros setores, o mérito é engrandecido, como em vestibulares, concursos, prêmios artísticos, literários, etc.
Nessas áreas prevalece regra elementar da vida, que vença o melhor, mais bem preparado, de maior merecimento. No entanto, a vitória e o sucesso na competição econômica são vistos com olhos desconfiados. Nas disputas esportivas ou intelectuais, os pódios são únicos, visíveis. Já os combates da vida econômica distribuem, dia a dia, uma miríade infinita de primeiros prêmios. Seus triunfos são individuais e dispersos por toda a coletividade, o que os encobre com o véu diáfano do anonimato. Só se evidenciam pelo enriquecimento que oculta sem número de pequenas e sucessivas conquistas, e opulência é fonte de suspeitas e prevenções. O êxito econômico se constrói nas brumas de cada dia. É desconhecido o que o faz objeto de dúvidas, mas a respaldar cada triunfo se oculta componente essencial, o mérito. Após breve essa digressão sobre liberdade, voltemos ao outro princípio da Revolução Francesa, a igualdade. Também se subdivide, tanto quanto a liberdade, em conceitos de ordem política e econômica. A igualdade política é de fácil compreensão, sintetiza-se no sufrágio universal, no direito de votar e ser votado. A cada cidadão corresponde um voto. Todos são iguais politicamente. A igualdade política é o apanágio das democracias modernas. Chega a ser objetiva, material e palpável. Já a igualdade econômica é ideal onírico, que jamais será atingido, mas que segue sendo buscado. Sua persecução só pode ser realizada pelo Estado com o poder coercitivo de que dispõe. Quanto mais força determinado pelo Estado usar no sentido de equalizar economicamente a sociedade, tanto mais ela tenderá ao seu nivelamento. Voltando à linguagem matemática, é possível dizer que igualdade econômica é diretamente proporcional à violência do Estado no sentido de obtê-la. Exemplo clássico de igualdade econômica foi a China de Mao Tse-tung. Para evidenciar o igualitarismo, todos eram obrigados a vestir túnica idêntica à que usava o grande timoneiro. Igualdade econômica será sempre imposição, jamais conquista. Não é demanda da sociedade. Os homens, em sua sabedoria, não se pretendem iguais. Reagem à igualdade econômica, não a desejam. O ser humano busca felicidade, não igualdade. Essa é mais uma causa de pensadores e ativistas políticos. Liberdade e igualdade são ideais contraditórios e, tanto quanto a fraternidade, inatingíveis. Ou você é livre ou você é igual. E no sentimento de fraternidade, quem manda é o indivíduo. Ninguém o obriga ou lhe impõe que seja fraterno ou solidário. Isso é da natureza humana. Um outro tema que eu trago hoje vem de um autor. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Gabriel Willems. Ele é cientista econômico e também articulista político. O tema que ele trabalha aqui é intitulado "É preciso cancelar a cultura do cancelamento". A liberdade de expressão é um dos valores ocidentais mais caros e, embora possa haver divergências profundas entre diferentes grupos liberais em outras pautas, sua consagração entre estes, acredito, é unânime. Quando ameaças a essa liberdade partem do Estado, o grau de risco se faz mais perceptível e bem sabemos que por aqui temos presenciado tal fenômeno em demasia, a exemplo do ilegal inquérito das fake news, da aprovação no Senado de uma legislação que, sob a promessa de combater as fake news, promove censura em redes sociais, e do Executivo usando órgãos como o Ministério da Justiça e a AGU
para perseguir jornalistas. Há, porém, um tipo particular de ofensa à livre expressão que se vem fazendo cada vez mais notória a nível mundial, produto direto do identitarismo radical e personificado de forma mais dramática por meio da cultura do cancelamento. Creio que esteja bem familiarizado com o que estou falando e não é necessário prolongar o relato sobre o modus operandi dessa turma. Quando confrontados com uma opinião que não compartilham ou que contradiga suas convicções identitárias, partem para o ataque. E por ataque leiam a tentativa de destruição de reputações, vidas e carreiras por meio do linchamento moral e virtual. Esses são, é claro, uma minoria, mas uma minoria barulhenta e que por vezes logra sucesso em suas táticas censoras. Por que isso acontece? Porque a tática de destruição de reputações é um método coercitivo e muitos, famosos especialmente, preferem se curvar e forjar pedidos de desculpa autodepreciativos. É por isso que o único antídoto efetivo contra esse orquestrado ataque à liberdade de expressão e essa repugnante tentativa de uniformização do pensar é não se curvar e denunciar o autoritarismo embutido em seu discurso de justiça social. Foi nesse sentido que diversas personalidades públicas, com nomes tão diversos quanto J.K. Rowling, Noam Chomsky, Steven Pinker, assinaram e divulgaram uma carta aberta, denunciando um crescente ambiente de enfraquecimento do debate e a ascensão de uma conformidade ideológica. Na carta, eles defendem o caminho da discussão de ideias em lugar do linchamento praticado pela espúria cultura do cancelamento, que, diga-se de passagem, é praticada pela turminha formada por esses ideólogos, tipo Noam Chomsky, um esquerdista de carteirinha, né, que ajudou a formar essa turma chamada de politicamente corretos e que praticam essa cultura do cancelamento. Não acredito que sejam relevantes as posições políticas de cada um dos signatários. Chomsky é célebre por posições à esquerda, uma vez que advogam a liberdade de expressão para todos e porque a adesão de pessoas de esquerda demonstra que mesmo nesta esquerda há os que rechaçam essa forma de militância, o que não deixa de ser um trunfo para o necessário isolamento dessa minoria. Uma das signatárias, J.K. Rowling, tem sido uma constante vítima dos canceladores que a acusam de ser transfóbica, tendo também divulgado uma carta há cerca de um mês explicando e defendendo suas posições. A carta expõe uma das principais facetas dessa militância, que é a mentira. Acusam J.K. de transfóbica por ela ousar declarar a obviedade de que sexo é algo real. Ela, inclusive, diz reconhecer a existência de transgêneros, mas critica os exageros dessa militância, a exemplo de uma lei do Reino Unido que concede um certificado de reconhecimento de gênero para aqueles que se identifiquem como sendo do sexo oposto, independente de procedimentos cirúrgicos ou ingestão de hormônios. Um homem que se disser uma mulher pode, por sua declaração, ser reconhecido como tal aos olhos da lei, podendo inclusive usar banheiros femininos. O caso dela, por ela ser quem é emblemático, pois de um lado ela não se curvou em nenhum momento, como tantos outros já fizeram, e por outro, chega a ser risível a pretensão dos que pensam que conseguirão cancelar a autora de Harry Potter. No entanto, eles poderiam conseguir isso, e para tal bastaria que ela sucumbisse, renunciasse às suas opiniões e fizesse um meia-culpa, confessando algum preconceito internalizado. Esta é a grande questão. Os autoritários do politicamente correto só são bem-sucedidos em angariar poder quando suas vítimas lhes delegam voluntariamente esse poder.
E é isso exatamente que não podemos fazer. Nesse sentido, a referida carta é um bom sinal, mas sozinha não fará milagre. Infelizmente, essa perseguição politicamente correta não se restringe às redes sociais. Está também muito presente no ambiente acadêmico. Nos últimos dias, Steven Pinker, linguista, escritor e também signatário da carta, também sofreu uma tentativa de cancelamento por meio de uma carta enviada para a Sociedade Americana de Linguística e assinada por 600 linguistas, pedindo sua remoção do quadro de membros prestigiados. Mas qual foi o grande crime de Steven Pinker? Contradizer, sempre baseado em evidências, teses defendidas, agora mais do que nunca, acerca de pautas como o machismo e o racismo. Repete-se o padrão da mentira, tentando incutir em Pinker a pecha de racista. O que esperar de acadêmicos e intelectuais que não aceitam contradição e que acham que evidências empíricas devem ser ocultadas se elas, de alguma forma, podem macular e contradizer pautas identitárias? Steven Pinker, aliás, é autor de um dos livros que melhor destrona as maluquices anticientíficas baseadas na ideia de construção social. A obra dele é Tábula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana. É preciso que reajamos e principalmente é preciso que aqueles que se tornam vítimas desses censores culturais reajam. O modus operandi da chantagem emocional e do linchamento moral só funciona se as pessoas sensatas se silenciarem. Por ora, trata-se de um combate cultural, distante como se deve estar das garras do Estado. Essa reação só será efetiva se não servir de guarida para aqueles que, infiltrados entre os que reagem ao politicamente correto, realmente propagam coisas indefensáveis. É preciso fugir do 880 de achar que reconhecer que coisas como racismo, machismo, homofobia existem e são um problema significativo ser de esquerda ou progressista. Na verdade, tal crença é a razão por que a esquerda vem conseguindo monopolizar cada vez mais a defesa das minorias e colar na direita a pecha de intolerante. Cabe-nos responder a essas questões de forma alternativa ao que a militância identitária vem fazendo com respeito à individualidade e à liberdade, aqui incluindo a liberdade de expressão. A defesa do indivíduo se dá de maneira impessoal, não condicionada a cores, sexos, credos e demais opções que não lesem terceiros. E é essa impessoalidade que devemos ressaltar. Não podemos também sucumbir ao mito do lugar de fala, outro conceito autoritário e antidemocrático criado para empurrar determinadas pautas goela abaixo por meio da chantagem emocional. A crença em que há tal coisa como um lugar de fala, de modo que brancos não podem opinar sobre racismo, homens sobre machismo e por aí vai, é extremamente contraditória, especialmente quando encampada por movimentos que se queixam da falta de empatia por suas causas e sofrimentos. Ora, pretendem fazer proliferar empatia sem debate? Se tudo o que querem é uma audiência cativa e silente, tudo que conseguirão será o repúdio daqueles que se recusam a se calar. A faceta se torna ainda mais antidemocrática quando o conceito é aplicado na discussão de políticas públicas. Será que algo como as cotas raciais deveria ser discutido apenas por negros? Não. Se a política pública é feita com o meu dinheiro, eu opino o quanto eu quiser. E não é uma horda de chantagistas que vai me impedir. Essa é uma batalha cuja derrota pode ser irreversível. Daí a razão de dizer que esse ataque à liberdade de expressão talvez seja ainda mais grave que o estatal. Alterar uma lei censora, por exemplo, pode ser muito mais simples do que recuperar um ambiente de debate
culturalmente massacrado, e por décadas. Repito, eles são uma minoria e não acredito que tenham tamanho poder em mãos, mas para que não venham a ter, é importante expor o ridículo de suas táticas e responder às suas coerções. É preciso cancelar a cultura do cancelamento. 21h34. Que temos aqui. Vamos ver alguns recadinhos que chegaram aqui pela live. A minha amiga Sofia, sempre ligada. Deixa eu ver se esse texto ele é muito longo, eu vou deixar para amanhã. Esse aqui vai ficar para amanhã. Deixa eu ver o outro tema que eu tinha aqui. Onde é que está? Aqui. Para encerrarmos o nosso Cultura de hoje, vamos voltar para o nosso tema da hora. O jornal alemão Bild, mais vendido na Europa, publicou uma reportagem com a opinião de intelectuais do país sobre a prática do lockdown para combater a pandemia. Abre aspas, foi um erro, concluíram os intelectuais. A determinação consiste no isolamento completo, que, entre outras coisas, proíbe a circulação de pessoas sem autorização. O patologista Klaus Pichel, chefe do Instituto de Medicina Forense do Hospital Universitário de Hamburgo, argumentou que, no fim, a Covid-19 é uma doença viral como a gripe, inofensiva para a maioria das pessoas e fatal em casos excepcionais. O que é essa excepcionalidade? Pessoas que já têm doença pré-existente, câncer, AIDS, hipertensão, diabetes e tantas outras comorbidades. É importante saber se o coronavírus realmente foi a causa do óbito, disse o patologista. Dos aproximadamente 180 mortos com coronavírus que examinamos, todos sofriam de condições pré-existentes graves e não eram crianças ou adolescentes. Ex-conselheiro do governo federal, o professor Stefan Homburg, diretor do Instituto de Finanças Públicas da Universidade de Hannover, argumentou que os números oficiais na Alemanha não justificavam o lockdown. Na Itália, a epidemia de coronavírus foi pior do que uma epidemia de gripe. Na Alemanha, foi menos grave. Os prejuízos estão aumentando diariamente. Todas as proibições devem ser suspensas. Estádios de futebol vazios e restaurantes meio vazios não servem a ninguém. Hans-Jürgen Papier, ex-presidente do Tribunal Constitucional Federal Alemão, argumentou que as intervenções estatais foram longe demais. O objetivo era buscar o equilíbrio entre a proteção da vida e da saúde de um lado e a dos bens constitucionais de outro. Deveria ter havido um debate parlamentar e público mais amplo e detalhado, para ver que até o ex-presidente do Supremo Tribunal deles na Alemanha é contra. Quer dizer, não é só pessoas ligadas à ciência, à medicina. Julian Niederhimmelen, ex-ministro da Cultura da Alemanha, argumentou que a divulgação de estatísticas sem contextualização cria medo e pânico e não promove o debate. Com a Covid-19, os grandes números que aparecem a cada dia nos deixam assustados e perplexos. Esses números precisam ser contextualizados. Por exemplo, quantas pessoas normalmente morrem por dia na Alemanha? Quantas morrem de ataque cardíaco? E de câncer? E de Covid-19? Mas como só se fala em Covid-19, parece que as outras doenças não existem mais. Só se morre disso. Para a jornalista Patrícia Hickel, advertências e um apelo à responsabilidade pessoal seriam preferíveis ao bloqueio. Sou a favor da maneira sueca, com recomendações para que a distância seja mantida e que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco fiquem em casa. O que vimos nas últimas 6 semanas foi excessivo.
Nós nos tornamos um povo de queixosos e delatores. Essa é a voz do primeiro mundo. Eles não são bolsonaristas, eles não são antipetistas, eles não são participantes de nenhum partido de esquerda, mas eles estão falando o que realmente é e realmente acontece, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente liga a televisão, é um placar funerário da manhã à noite. Não se morre mais não se morre de mais nada, só de Covid-19. Né? E ainda com aqueles repórteres fazendo aquele tom de voz dramático, né? Meu Deus do céu, o mundo está acabando. Isso cria uma doença psíquica, mental. Já tem gente que já está se suicidando, está ficando louca, está saindo na rua fazendo um monte de bobagem, tentando se matar no trânsito, matando outros. Mas como aqui no Brasil tudo se resume entre os petistas e os antipetistas, e ainda tem o terceiro grupo dos bolsonaristas, né? Então se criou esse debate político em cima de um problema de saúde pública, aonde o Estado tem muita culpa, porque se roubou demais, se gastou mal demais, e a nossa infraestrutura de saúde no Brasil ela tá estagnada nos anos 80. Né? A população brasileira triplicou em 40 anos, mas a estrutura de saúde é a mesma dos anos 80. Então, o Estado vem com esse discurso romântico de querer cuidar da sociedade, de vamos salvar vidas, vamos cuidar da saúde de todos, para encobrir o péssimo trabalho que a política brasileira vem proporcionando ao longo de décadas. E que acaba não salvando ninguém. Porque se não morrer de Covid, vai morrer de fome. Então, o nosso debate no Brasil com relação a isso, economia, saúde pública, política, ele é tão pequeno que ele quase não existe. Eu acho que nem pegando uma lupa a gente consegue enxergar o tamanho do debate racional e qualificado que existe no Brasil a respeito desse tema tão